Você já imaginou ser lançado em uma cova cheia de leões famintos e ainda assim sair ileso? Essa é a incrível história de Daniel, um homem cuja fé inabalável desafiou reis e superou o impossível. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada de coragem e confiança em Deus, revelando detalhes que você nunca ouviu antes. Prepare-se para se surpreender e ser inspirado por uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Não saia daí, porque essa aventura vai mexer com a sua fé. O exílio de Daniel. No coração da Babilônia, onde os imponentes zigurates tocavam o céu, um jovem chamado Daniel se encontrava cativo em uma terra estrangeira. Levado de Jerusalém durante o exílio babilônico, Daniel era um dos mais brilhantes entre seu povo, conhecido por sua sabedoria e intelecto aguçado. Ele havia sido escolhido para servir na corte real do rei Dário, um governante poderoso que reconhecia os dons excepcionais e a inteligência de Daniel. Enquanto Daniel caminhava pelas ruas vibrantes, repletas dos sons agitados dos comerciantes e do aroma de especiarias exóticas, não conseguia se livrar do peso de sua situação. Embora vivesse em luxo, seu coração ansiava por sua terra natal. As muralhas da Babilônia eram uma lembrança constante da destruição de Jerusalém, e o templo sagrado jazia em ruínas. No entanto, em meio à sua tristeza, Daniel permanecia resoluto. Ele orava diariamente, buscando consolo e orientação do Deus de seus ancestrais. A lealdade e a sabedoria que ele demonstrava lhe renderam o respeito do rei Dário, que lhe confiou responsabilidades significativas. No entanto, as sombras da inveja já estavam se aproximando, ameaçando a paz que Daniel lutara para manter. Mal sabia ele que uma tempestade estava se formando e desafios o aguardavam nos dias vindouros. As sementes da inveja. À medida que Daniel continuava a servir na corte real, sua reputação crescia. Ele não era apenas sábio, mas também compassivo, ganhando a admiração de muitos. No entanto, essa admiração gerou ressentimento entre os outros sátrapas e administradores. Eles sussurravam entre si. Sua inveja crescia como uma ferida, alimentando sua determinação de prejudicá-lo. Por que ele deve ter tanto favor do rei? Zombou um sátrapa, sua voz cheia de amargura. Servimos por tanto tempo e ainda permanecemos à sua sombra. Os oficiais observavam enquanto Daniel interagia com o rei Dário, sua humildade e sabedoria aproximando-o do rei. Quanto mais observavam, mais profunda se tornava sua inveja. Eles perceberam que encontrar falhas em Daniel não seria fácil. Ele era diligente e honrado, nunca se desviando dos decretos do rei. Frustrados por sua incapacidade de manchar sua reputação, os conspiradores elaboraram um plano astuto. Eles explorariam a devoção inabalável de Daniel ao seu Deus, sabendo muito bem que sua fé o levaria a uma armadilha. Em seus corações, celebravam a iminente queda daquele que nunca poderiam superar, sem saber que sua maldade logo desencadearia eventos que mudariam suas vidas para sempre. O decreto de Dário. Os conspiradores, alimentados por sua inveja, se aproximaram do rei Dário com uma proposta que brilhava com engano. Ó rei, começaram, suas vozes suaves e lisonjeiras. Observamos a lealdade de seus súditos e acreditamos que fortaleceria seu governo se todos os homens em seu reino o honrassem exclusivamente por 30 dias. Que seja decretado que ninguém possa orar a qualquer deus ou homem, exceto a você. Dário, lisonjeado pela sugestão, viu isso como uma forma de unificar seu reino e afirmar seu poder. É um plano sábio, concordou, o peso da autoridade assentando confortavelmente sobre seus ombros. Sem hesitar, assinou o decreto, selando-o com seu anel real. A notícia se espalhou rapidamente pela Babilônia, e os sátrapas se deleitavam em seu triunfo astuto. Eles antecipavam a reação de Daniel com prazer, sabendo que sua fé firme em Deus
o levaria a desafiar o comando do rei. À medida que os dias passavam, Daniel continuava sua rotina, indiferente ao decreto. Ele acreditava que sua lealdade a Deus superava as ameaças dos homens. Todas as manhãs e noites, ele se ajoelhava em oração, seu coração elevado, sem saber que estava caminhando para uma armadilha cuidadosamente planejada. À sombra do palácio real, os conspiradores observavam com respiração suspensa, esperando o momento em que poderiam atacar sua presa. Mal sabiam eles que estavam prestes a desencadear forças muito além de sua compreensão: a desobediência de Daniel. O decreto agora era lei, ecoando pelas ruas da Babilônia, como o bater de um tambor ressonante. No entanto, dentro do coração de Daniel, o som do édito do rei empalidecia, em comparação com o chamado de seu Deus. Com cada dia que passava, enquanto o sol nascia e se punha, Daniel permanecia firme em seu compromisso com a oração, desafiando o decreto que ameaçava cortar sua conexão com o divino. Certa noite, enquanto o crepúsculo pintava o céu em tons de ouro e carmesim, Daniel se ajoelhou junto à janela, as palavras familiares de oração fluindo de seus lábios. Ele olhou em direção a Jerusalém, seu coração doendo pela terra de seus antepassados. O peso do exílio pressionava pesadamente sobre ele, mas sua fé iluminava da escuridão. Ó Senhor meu Deus, confio em teus planos, sussurrou fervorosamente, alheio aos olhos vigilantes espreitando abaixo. Os oficiais haviam antecipado este momento, e a notícia da desobediência de Daniel se espalhou como fogo selvagem entre eles. Eles se apressaram em relatar suas ações ao rei Dário, ansiosos para expor o servo fiel que o havia traído. Seu conselheiro mais leal desrespeitou seu decreto, declararam, deleitando-se com seu sucesso. Ele ora a seu Deus 3 vezes ao dia, zombando de sua autoridade. Dário, embora perturbado pela revelação, sentiu o peso de sua própria lei pressionando sobre ele. As sementes do conflito haviam sido semeadas e o destino de Daniel pendia na balança, oscilando à beira do perigo. A conspiração se desvenda. A atmosfera na corte real tornou-se pesada quando os oficiais confrontaram o rei Dário com seu relatório. O brilho em seus olhos revelava sua antecipação, como se estivessem testemunhando a queda de um rival. Seu conselheiro mais leal, Daniel, desafiou seu decreto, proclamou um deles, sua voz pingando satisfação. O coração do rei Dário afundou. Ele havia chegado a confiar implicitamente em Daniel, valorizando sua sabedoria e discernimento. É verdade? Perguntou, com preocupação estampada em seu rosto. Sim, Sua Majestade, responderam, suas expressões uma mistura de triunfo e malícia. Ele ora a seu Deus 3 vezes ao dia, desconsiderando sua autoridade. A mente de Dário correu. A própria lei que havia decretado agora ameaçava condenar o homem que ele admirava. Ele procurou uma maneira de salvar Daniel, um vislumbre de esperança tremulando dentro dele. Mas o decreto era irrevogável, não podia ser alterado ou revogado. Os conspiradores observavam com alegria enquanto Dário lutava com as consequências de seu próprio orgulho. Mal sabiam que seu esquema logo desencadearia o verdadeiro poder da fé contra a escuridão da inveja. O palco estava montado para um confronto que ressoaria através dos tempos. O dilema do rei. O rei Dário sentia-se preso em uma teia de sua própria criação. Enquanto olhava para os rostos dos conspiradores, ele percebeu a gravidade de sua situação. Seu decreto, destinado a solidificar seu reinado, agora ameaçava a vida de Daniel, o homem que ele estimava. Dário sempre se orgulhara de ser um governante justo e imparcial, mas esse momento expunha a fragilidade de seu poder. Não há maneira de salvá-lo? Implorou Dário, sua voz mal acima de um sussurro. Os oficiais sorriram, sentindo sua vitória. A lei é absoluta, Sua Majestade. Se poupá-lo, estará minando sua própria autoridade. Retrucaram, fingindo preocupação com a reputação do rei. O coração de Dário doía com o peso de sua escolha.
Ele considerou os anos de lealdade e serviço que Daniel lhe havia dedicado. O rei havia testemunhado a fé inabalável de Daniel, sua força diante das adversidades e a sabedoria que guiava o reino. No entanto, ele estava impotente para mudar o destino do homem que havia sido um farol de luz em sua corte. Quando o crepúsculo desceu sobre a Babilônia, Dário percebeu que seu orgulho o havia cegado para o verdadeiro valor da lealdade e integridade. Naquele momento, sentiu uma profunda tristeza, sabendo que em breve teria que escolher entre seu próprio orgulho e a vida de seu consel. A Cova dos Leões. Quando o amanhecer surgiu sobre Babilônia, o rei Dário convocou Daniel ao tribunal real, seu coração pesado de temor. Os sátrapas estavam próximos, suas expressões radiantes, antecipando o momento do julgamento. A voz do rei tremia enquanto falava. Daniel, você foi considerado culpado de desobedecer ao decreto que estabeleci. Você será lançado na Cova dos Leões. O peso da sentença pairava no ar, carregado de tensão. Daniel, calmo e resoluto, encarou o olhar de Dário. Que o meu Deus, a quem sirvo continuamente, me livre, respondeu ele com a voz firme. Naquele momento, a fé de Daniel brilhava mais intensamente do que o medo que o cercava. Com o coração pesado, Dário ordenou aos guardas que levassem Daniel. Enquanto ele era conduzido para a câmara escura, cheia dos ecos de rugidos e rosnados, o rei sentiu um profundo arrependimento. Que o teu Deus te salve, murmurou, a incerteza corroendo-o por dentro. Os leões rugiram famintos quando Daniel foi jogado na cova, seus olhos brilhando de antecipação. Contudo, quando a pesada porta de pedra se fechou, uma profunda quietude caiu sobre a cova. Daniel se ajoelhou em meio às feras, seu coração calmo, envolto em oração. Ele sabia que o Deus que servia era poderoso e o livraria da morte, ou o fortaleceria para enfrentá-la. Naquela escuridão, o confronto entre fé e medo começou, ecoando através dos tempos. Uma noite de milagres. Dentro da Cova dos Leões, a escuridão envolveu Daniel enquanto ele se ajoelhava em silenciosa oração. Os sons dos rosnados e o farfalhar de pelos enchiam o ar, mas ele sentia uma paz inabalável. Confiando em Deus, orava por força e livramento, seu coração firme diante do perigo. Conforme a noite avançava, os leões o cercavam, suas formas maciças, imponentes e ferozes. No entanto, em vez de atacar, pareciam estranhamente calmos, quase vigilantes. Daniel permaneceu de joelhos, olhos voltados para o céu, confiante de que sua fé o protegeria de qualquer mal. Do lado de fora, o rei Dário andava de um lado para o outro ansiosamente, incapaz de afastar o temor de seu coração. Ele havia passado a noite em tormento, assombrado pela decisão que selara o destino de Daniel. Será que cometia um erro grave? Zrenia questionava-se com a mente acelerada. As estrelas brilhavam acima, como se observassem o drama que se desenrolava abaixo. Na cova, um milagre começou a tomar forma. Os leões ferozes, geralmente famintos, deitaram pacificamente ao lado de Daniel, seus rosnados silenciados por uma força invisível. A noite prosseguiu, testemunha da fé de Daniel, e a antecipação do amanhecer se aproximava, trazendo consigo a promessa de revelação. A manhã da libertação. Quando o amanhecer surgiu sobre Babilônia, os primeiros raios de luz penetraram nas sombras da Cova dos Leões. O rei Dário, incapaz de dormir, correu para a entrada da cova, seu coração acelerado de antecipação e medo. As lembranças da fé inabalável de Daniel o assombravam, e ele só podia esperar que o Deus de Daniel tivesse intervindo. Daniel, Dário chamou, sua voz ecoando no silêncio. Servo do Deus vivo, foi o teu Deus, a quem serves continuamente, capaz de te resgatar dos leões? Por um momento, o silêncio preencheu o ar, e o coração de Dário afundou, o desespero apertando seu peito. Mas então, das profundezas da cova, surgiu uma voz calma e firme. Ó Rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui encontrado inocente diante dele. O coração de Dário saltou de alegria. Ele ordenou que a pedra fosse removida e, enquanto era erguida, espiou dentro da cova, seus olhos arregalados de descrença. Daniel emergiu ileso, rodeado pelas grandes feras que outrora o ameaçavam. Naquele momento, o rei soube que o verdadeiro poder não estava nos decretos, mas na fé inabalável de um homem justo. Justiça e restauração. O sol subia no céu, lançando luz sobre uma cena cheia de esperança e assombro. O rei Dário, dominado pela alegria e alívio, abraçou Daniel ao emergir da cova. Você foi liberto. Seu Deus é de fato poderoso, proclamou com lágrimas de gratidão brilhando nos olhos. No entanto, o rei sabia que a justiça precisava prevalecer. Virando-se para os conspiradores que haviam tramado contra Daniel, a expressão de Dário endureceu. Tragam aqueles homens que acusaram Daniel, ordenou, com voz firme e resoluta. Os sátrapas, outrora cheios de orgulho, agora tremiam, percebendo as consequências de sua inveja. Os conspiradores foram levados perante o rei, e ele os sentenciou, juntamente com suas famílias, a serem lançados na mesma cova dos leões que não havia consumido Daniel. Ao serem jogados no fosso, a fome dos leões foi liberada, e seus rugidos encheram o ar. A rápida justiça serviu como um aviso a todos no reino sobre os perigos da inveja e do engano. Com a crise evitada, Dário voltou-se para Daniel, que permanecia de pé, sua fé brilhando mais forte do que nunca. O rei então emitiu um decreto por toda a terra, proclamando: que se saiba que, em todo o meu domínio real, as pessoas devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que perdura para sempre. A história de fé e livramento de Daniel ecoaria por toda a Babilônia, inspirando gerações a confiarem no poder de Deus. Reflexões sobre a fé. Após o livramento milagroso de Daniel, o reino de Babilônia foi transformado. O rei Dário, humilde e iluminado, levou a sério as lições aprendidas com a fé inabalável de Daniel. Ao refletir sobre os eventos que ocorreram, maravilhou-se com o poder da fé, que triunfou sobre o medo e a maldade. Daniel, agora restaurado à sua posição de honra, tornou-se um farol de esperança para o povo. Ele compartilhava suas experiências abertamente, contando como a confiança em Deus o sustentara até nos momentos mais sombrios. Fé não é a ausência de medo, dizia ele, mas a coragem de enfrentá-lo, sabendo que Deus está conosco. À medida que a notícia do livramento de Daniel se espalhava, o povo de Babilônia começou a buscar um relacionamento com o Deus que o havia protegido. Famílias se reuniam para ouvir suas histórias, e os sussurros de oração começaram a subir de todos os cantos do reino. Por meio de provações e triunfos, a vida de Daniel tornou-se um testemunho do poder duradouro da fé. Seu exemplo encorajou muitos a permanecer firmes em suas convicções, ensinando-lhes que, ao confiarem em Deus, até os leões mais ferozes da adversidade seriam tornados impotentes. Um legado de fé. Com o passar do tempo, o impacto da fé de Daniel reverberou por toda a Babilônia, deixando uma marca indelével em seu povo. O decreto do rei, proclamando a grandeza do Deus de Daniel, levou ao estabelecimento de novas práticas em todo o reino. Templos foram construídos e comunidades começaram a se reunir, unidas em sua adoração e reverência ao Deus que havia livrado Daniel das garras da morte. Daniel tornou-se mentor de muitos, guiando jovens e idosos em suas jornadas espirituais. Sua sabedoria era buscada não apenas em questões de fé, mas também em governança, diplomacia e justiça. O rei frequentemente o consultava, valorizando seus conselhos e a integridade que outrora o colocara em conflito com outros na corte. Um dia, enquanto Daniel se sentava com um grupo de jovens ansiosos por aprender, compartilhou a história de seu tempo na cova dos leões. Lembrem-se, instou ele,
A coragem nasce da fé. Quando enfrentarem seus próprios leões, sejam medos, desafios ou dúvidas, confiem que Deus caminha ao seu lado. Enquanto o sol se punha sobre Babilônia, lançando raios dourados pela cidade, Daniel sentiu um profundo sentimento de realização. Ele sabia que sua jornada não era apenas sobre sua própria libertação, mas sobre inspirar esperança e coragem em outros. Seu legado era de fé inabalável, que inspiraria gerações a permanecer firmes contra a adversidade, lembrando-os de que a fé pode vencer até os leões mais ferozes. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.